Fala com Deus, peça para que Deus fale contigo. Pai, nós te damos graças, nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos em nome de Jesus. Oramos, Pai, nesta manhã, pedimos que o Teu Espírito possa ministrar as nossas vidas, que possamos sair daqui transformados, agraciados, abençoados, possamos sair daqui, Senhor, restaurados para a glória do Teu santo nome. Espírito Santo, opera no nosso meio, manifesta a Tua graça, a Tua glória, o Teu poder. Em nome de Jesus, que não possamos voltar para casa da mesma forma. Enquanto a Tua palavra for ministrada, Senhor, cura quem está enfermo, restaura quem precisa de restauração. Manifesta a Tua glória na vida do Teu povo. Espírito Santo, estamos prontos para receber aquilo que o céu preparou para nós nesta manhã. Estamos prontos para receber aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas. E ao sairmos daqui, Pai, não sairemos da mesma forma que entramos. Algo novo, algo diferente, algo do céu será visível na nossa vida. Fique conosco, Senhor. Te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aplauda o Senhor e toma seu assento. Vitória! Vitória, irmãos! Aleluia! Louvado seja Deus. Queremos nos alimentar da palavra. Queremos nos nutrir com alimento celestial. E não existe nada melhor do que estarmos reunidos numa manhã como esta para podermos beber e comer o alimento do céu. 1 Coríntios capítulo 16, a partir do versículo 5, assim diz a palavra de Deus. Quero saudar a todos os amados que aqui estão, os que nos visitam, os que são da casa, os que são convidados pela primeira vez, sintam-se todos cumprimentados em nome de Jesus. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia. 1 Coríntios 16, 5. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis onde quer que eu for. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. Amém. Pai, te agradecemos pela leitura da Tua palavra. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler está no 16º capítulo da carta que Paulo escreve à igreja de Corinto. Quando Paulo conclui o capítulo 16, pelo ano 55 a 56, ano Domini, isto é, depois de Cristo, Paulo se encontrava na região de Éfeso. E quando ele escreve essa carta, ele escreve manifestando um desejo de futuramente visitar os irmãos da igreja de Corinto. Ele vai visitá-los e manifesta a contar a eles também a gratidão que ele carrega no coração por causa das ofertas que ele recebeu da igreja de Filipos para poder levá-las aos irmãos que estão em Jerusalém. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, talvez falando para eles da data que ele estaria a viajar para poder estar com eles. É interessante que a palavra do Senhor nos diz no versículo 5 que Paulo diz: irei ter convosco depois de passar pela Macedônia. Então ele conta a trajetória que vai compor a sua viagem missionária em direção à igreja de Corinto. Ele faz eles perceberem que ele não vai sair direto de Éfeso para Corinto,
mas ele vai fazer uma série de visitas missionárias para outros lugares onde existem irmãos em Cristo que alegrar-se-iam demasiado em poder contemplar a face dele. O apóstolo Paulo escreve essa carta estando em Éfeso e ele diz para eles que em breve estariam juntos. Só que ele diz que eu não quero fazer uma visita despachada, eu quero estar convosco por um pouco mais de tempo. Então preciso que vocês entendam que não é que eu não quero vir ter convosco. Eu preciso organizar-me melhor e também aproveitar algumas oportunidades que me aconteceram por aqui, para depois eu empreender viagem ao vosso encontro. Por isso que ele diz no versículo 5 que ele vai passar primeiro pela Macedônia, e no versículo 6 ele diz: é bem que eu fique um pouco mais de tempo convosco. Me chama a atenção que no versículo 6, o apóstolo Paulo, ele informa para os coríntios que ele pretende ficar com eles até que passe o inverno. Por quê? Porque ele quer que os coríntios, os irmãos da igreja de Corinto, lhe acompanhem em todas as suas jornadas enquanto ele estiver em Corinto. No inverno, o apóstolo Paulo deixa claro que ele não quer estar sozinho. Quando ele diz: eu pretendo ficar convosco por muito tempo até que passe o inverno, e depois ele conecta essa afirmação ao facto de que ele vai precisar de companhia. Eu entendo que podemos aproveitar esse versículo e fazer uma aplicação que se conecta muito bem com a nossa vida nos dias de hoje. Quando falamos de inverno, não estamos a falar apenas de temperaturas baixas, fisicamente falando, nos termômetros. Quando falamos de inverno, podemos estar a falar de uma fase da vida em que passamos por um frio, talvez emocional. Quando falamos de inverno, estamos a falar de uma fase na vida em que talvez passamos por um frio espiritual. A pessoa sábia é aquela que entende que nem sempre vai estar com os termômetros em altas temperaturas. A vida é feita de altos e baixos. Até porque o próprio apóstolo Paulo certa vez escreveu e disse: aquele que está em pé, cuide que não caia. Por quê? O facto de você estar em pé não te garante que permanecerás para sempre em pé. Precisas ter humildade suficiente no coração para acreditar que um dia precisarás de alguém quando passares por algum tipo de inverno na tua vida. As pessoas mais desgraçadas deste mundo são pessoas que, quando estavam passando pelo verão da vida, quando as coisas estavam dando certo, quando tudo estava andando a pompas e circunstâncias, bateram no peito e disseram: eu nunca vou precisar de ninguém, porque eu nunca vou passar por aquela situação. Eu nunca vou precisar de ninguém, porque eu nunca vou chegar àquele nível. Essas pessoas falam desse jeito como se fossem detentoras do futuro, como se soubessem o que é que o futuro nos reserva. Irmão, independentemente de quão bem você estiver agora, nunca pense que as coisas podem nunca ficar mal, e nunca se orgulhe ao ponto de bater o peito e dizer que eu nunca vou precisar de ninguém na vida, porque o mundo é redondo e o mundo dá voltas. Quem está em pé hoje pode não estar amanhã. Quem está a sorrir hoje pode não sorrir amanhã. Quem tem hoje pode não ter amanhã. Algumas pessoas estão aqui. Houve um tempo da tua vida em que o dinheiro chovia nas tuas mãos, mas hoje estás a passar por uma fase em que até estás a dever chuna. É muito complicado. Já estiveste num tempo em que as coisas estavam bem, mas agora estás a passar por um tempo em que as coisas estão mal. Só que graças a Deus que alguns aqui, quando estavam bem na vida, sempre estenderam a mão para os outros e se preocuparam em estar rodeados de pessoas. É por isso que agora que estão a passar pela fase do inverno, tem alguém ao lado que se lembra: olha, quando esta pessoa estava bem, sempre estendia a mão para me ajudar. Claro que existem os ingratos, mas há sempre uns que sobram, que conseguem olhar para ti e dizer: ele só está a passar por uma fase complicada, mas já teve um tempo em que sempre que eu estava em apuros, essa pessoa me ajudava.
Paulo, ele diz que eu vou ficar convosco durante o tempo do inverno, porque eu não quero andar a circular sozinho. Eu quero que vocês estejam comigo onde quer que eu for. Presta atenção no versículo 6. E bem pode ser que eu fique convosco e passe também o inverno. Para quê? Para que me acompanhes. No inverno eu preciso de companhia. No inverno emocional eu preciso de companhia. Quando eu estiver sentindo frio espiritualmente, eu preciso de companhia. A própria palavra nos confirma que o servo de Deus, chamado rei Davi, quando estava na sua velhice, a palavra do Senhor diz que ele, envelhecido, sentia muito frio e precisava de ser aquecido, e foi procurada uma jovem donzela linda para poder lhe aquecer. Escuta que a Bíblia diz que não havia cobertor que pudesse aquecer Davi. Apenas o abraço de alguém podia aquecer Davi. Há invernos na vida que não existe dinheiro que pode te aquecer. Há invernos na vida que não existe cobertor que pode te aquecer. Há invernos na vida que não existem condições materiais que podem te aquecer. Você vai precisar de uma abisaia ao teu lado. Vai precisar de uma pessoa ao teu lado. Hoje você troca pessoas por causa de coisas, mas espera aí, o mundo dá voltas. Um dia vais precisar de coisas, vais precisar de pessoas. Quando essas coisas não puderem mais te aquecer, com todo carinho, eu quero abrir parênteses aqui, vira para a pessoa do teu lado e diga: não valorize mais as coisas do que as pessoas, porque vai chegar o inverno e você vai precisar de um abraço. Deixa-me lá sentir só o grito de quem percebe que pessoas são importantes aqui. Posso continuar a pregar nessa igreja? Então deixa-me ajudar alguém aqui. Nunca te aches autossuficiente demais ao ponto de dizer que eu nunca vou precisar da ajuda de ninguém. Não abra a boca para se amaldiçoar, porque vai chegar o dia em que você vai precisar de alguém. E nessa fase não vai ser teu dinheiro que vai te ajudar. Nessa fase não vão ser teus recursos que vão te ajudar. Você vai precisar de alguém. Há um inverno na nossa vida em que nós precisamos de alguém. Jesus Cristo, na quinta-feira à noite no Getsemane, ele passa por um período complicado emocionalmente e espiritualmente. A palavra de Deus diz que Jesus vira para os seus discípulos e diz para eles: estou a pedir orarem comigo. Espera aí, as mesmas pessoas que Jesus está a pedir para orarem com ele e por ele, são as mesmas pessoas que ele lhes ensinou um dia como orar. Só que hoje é ele que está a pedir a oração dele. Agora, se até Jesus pediu ajuda em alguém, quem é você de carne e osso que vive aqui na CMC e pensa que não vai precisar de ninguém? Todos nós precisamos de alguém. Jesus vira para os discípulos e diz: a minha alma está angustiada até a morte. Podem orar comigo? Jesus precisou dos seus discípulos para poderem orar por ele. E quando a cruz estava nas suas costas, até o meu Salvador teve alguém para lhe ajudar a carregar a cruz. Diz a Bíblia que chamaram um tal de Simão, o Cirineu, para lhe ajudar a carregar a cruz. Vamos precisar de alguém na nossa vida, e eu quero liberar a primeira palavra profética neste culto: que Deus te coloque pessoas ao teu lado que vão te ajudar quando você mais precisar. Que Deus te afaste de todas as pessoas com amizade falsa e te conecte com pessoas que vão te ajudar. Se você quer, abra a boca para dar glória. No inverno, eu não quero ficar sozinho. O próprio Paulo nos deixa claro e nos faz perceber que era uma pessoa que entendia a importância de pessoas quando passamos pelo inverno. A vida tem 4 estações também. Tem verão, tem primavera, tem outono, mas também tem o inverno. Eu quero que você preste atenção e saiba que, assim como as estações do tempo são um ciclo, e um ciclo é algo inevitável, significa que nunca deve ser ignorante ao ponto de pensar que uma vez que estás no verão,
verão, o inverno nunca há de chegar. Por mais extremo que esteja o clima, as estações do tempo sempre vão se cumprir. Pode tardar, mas vai chegar. Às vezes o verão atrasa, às vezes o inverno atrasa, às vezes o outono atrasa, às vezes a primavera atrasa, mas sempre vai chegar. E você precisa ter maturidade espiritual para entender que eu nunca posso desprezar ninguém nesta vida. A pessoa que você mais despreza, Deus pode te colocar numa situação que um dia, amanhã, seja essa pessoa que vai ter nas mãos dela a chave para resolver um assunto muito sério na tua vida. Já imaginou você subir num chapa, encontrar-se com alguém e você maltratar essa pessoa, talvez porque te pisou, te sujou o sapato, depois pediu desculpas, mas mesmo assim você não quis saber de desculpas, olhou para aquela pessoa, beirou para ela, falou mal da pessoa, ainda lhe xingou no meio de chapa, até as pessoas dizerem: tio, lhe deixa lá, você já pediu desculpa, e você ainda diz: pediu desculpa o quê? Essa aqui me desrespeitou, não sabe que eu estou aí para o hospital, eu preciso chegar no hospital e me tratar, mas olha só, depois do hospital eu vou ao trabalho, mas a minha situação assim como estou, já que me sujou, como é que é, seu imbecil? Você insulta aquela pessoa e não sabes que é a pessoa que vai te picar injeção quando chegares no hospital. Quando chegares no hospital, aquela pessoa que você encontrou no chapa é a pessoa que vai te atender. Agora me diga, como é que vai ser o relacionamento entre vocês os dois quando você chegar no hospital e descobrir que é a pessoa que está encarregada de dizer: abaixa as calças porque tens que picar a injeção? Com que coração você vai picar essa injeção? Com isto eu quero dizer que você nunca deve nesta vida atacar ninguém, nem desprezar ninguém. Saiba que passamos por momentos em que vamos precisar de pessoas. Não importa o quão espiritual você seja. Eu sou pastor dessa igreja, Jesus é cabeça dessa igreja, mas em termos hierárquicos de liderança, eu sou líder desta igreja. Mas eu não posso bater no peito e dizer: eu sou o único que ora pelo povo e ninguém pode orar por mim. Aqui nesta igreja eu ensino para os meus filhos: ei, tirem um tempo e orem por mim também, porque eu não sou um super espiritual ao ponto de dizer que já sou autossuficiente. Tem pessoas aqui que quando dobram o joelho dizem assim: Senhor, enquanto o Senhor nos abençoa, lembra também do pastor Dércio, abençoe a pastora Dinércia, abençoe a família dele. Eu preciso de ti. Vira para a pessoa e ela diga: irmão, eu preciso de ti. Quando eu passar pelo inverno da minha vida, aleluia. Então Paulo explica para os coríntios, estando ele em Éfeso, que eu vou ficar um pouco mais de tempo, porque de acordo com o meu cronograma, de acordo com a minha agenda, tem muitos lugares que eu quero passar, que eu quero entrar, que eu quero visitar estando em Corinto. E eu sei que será inverno, então eu não posso andar a circular sozinho. Eu preciso estar com alguém, eu preciso estar com um grupo de pessoas. Quando você passa por aquela fase de fraqueza espiritual, eu quero te dar uma dica aqui que vai te ajudar muito. Procura aqueles irmãos que gostam de ir ao monte, aqueles irmãos que gostam de orar, aqueles irmãos que gostam de evangelizar, que gostam de conversar assuntos da Bíblia. Se conecta ali para te jamparem, porque a tua bateria está no vermelho. Quando você sentir que está espiritualmente cambaleando, pega celular e deixa aquelas amizades que só falam de coisas mundanas, coisas triviais, que só vão te afastar cada vez mais de Deus. Procura dentro da igreja pessoas espirituais, pessoas que gostam de praia, pessoas que gostam de oração. Se conecta com essas pessoas. Posso te dizer uma coisa: amigo que te conduz para a oração vale mais que milhões. Amigo que te conduz para as coisas espirituais vale mais que milhões. E eu quero liberar mais uma palavra profética nesta manhã: que Deus te conecte com amigos que vão te fazer ser uma pessoa de oração. Que Deus te afaste de todas as amizades que só te fazem cair, só te fazem pecar, só te fazem fofocar, e te conecte com pessoas que vão fazer de você uma pessoa espiritual. Se você recebe essa palavra, diga glória a Deus, aleluia. Então o apóstolo Paulo explica que eu não quero caminhar sozinho, eu quero andar com alguém. E eu paro, pastor Luiz, e analiso a dimensão espiritual de Paulo, e ele está dizendo que eu não quero estar sozinho, eu quero caminhar com alguém.
Eu quero ser assistido. Eu quero ter pessoas ao meu redor que quando eu estiver a tropeçar vão dizer: Pastor Paulo, aqui estás a tropeçar. Eu quero andar com pessoas ao meu redor que vão poder ver aquilo que os meus olhos não conseguem ver. Porque eu não sou Deus, não sou omnisciente. Preciso depender de alguém. E Paulo informa para os irmãos de Corinto que ele vai ficar um pouco mais de tempo em Éfeso. E ele nos traz a revelação que está por detrás da motivação dele querer permanecer mais um tempo em Éfeso. E ele vai dizer no versículo 9, versículo 8: ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes. Pastor Décio, o que é Pentecostes? Pentecostes é uma festa judaica que era feita anualmente. A festa de Pentecostes era uma festa, era uma cerimônia muito grande. Lembram em Atos capítulo 2? A palavra do Senhor nos conta que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes desceu o Espírito Santo em Jerusalém. Calhou com o dia em que o Espírito Santo estava descendo. No dia de Pentecostes, que era uma cerimônia judaica, calhou com a descida do Espírito Santo em Jerusalém sobre os apóstolos, sobre os discípulos. Então, quando Paulo diz: eu ficarei em Éfeso até ao Pentecostes, nós podemos pegar este versículo e trazê-lo a uma aplicação. Paulo poderia estar a dizer: eu ficarei em Éfeso até acontecer um avivamento. Paulo poderia estar a dizer: eu ficarei em Éfeso até o fogo descer. Paulo poderia dizer: eu ficarei em Éfeso até os demônios caírem e a glória de Deus se manifestar. Paulo poderia estar a dizer: eu ficarei em Éfeso até que os meus olhos contemplem a salvação nesta terra. Paulo poderia dizer: eu ficarei em Éfeso até que a glória de Deus possa encher todos os crentes. Agora, olha o que Paulo usa como motivação para permanecer em Éfeso até ao Pentecostes. Versículo 9, leia comigo, por favor. Eu, porém, ficarei em Éfeso. Versículo 8, versículo 9, ele diz: porque uma grande porta e eficaz se me abriu. Paulo está dizendo: eu ficarei em Éfeso porque eu consigo perceber que abriu-se uma grande porta. Então eu vou ficar em Éfeso até ao Pentecostes. Pentecostes foi o dia em que desceu o Espírito Santo. Então Paulo está dizendo: eu vou ficar em Éfeso até o Espírito Santo descer. Deixa-me abrir parênteses aqui para dizer para alguém: eu não sei qual é o teu Éfeso, mas há lugar que você não deve sair antes de alguma coisa acontecer. Eu não sei qual é o teu Éfeso, mas há um lugar que você não deve sair antes da glória de Deus se manifestar. Levanta a mão que eu quero liberar uma palavra para a tua vida. Que Deus te deu o espírito de resiliência de Paulo, que Deus te deu o espírito de persistência de Paulo. Tentarem te arrancar, você dizer: antes do fogo cair, eu não vou sair daqui. Deixa-me ir um pouco mais fundo. Talvez o teu Éfeso é o teu casamento. Ganha coragem para dizer: eu não saio deste casamento antes do fogo de Deus descer. Talvez o teu Éfeso são os teus projetos. Você vai dizer: eu não saio deste projeto antes de alguma coisa do céu se manifestar. Receba a graça. Aleluia. Eu ficarei, porém, em Éfeso até o dia de Pentecostes. Se Paulo fosse Dércio Matini no dia 19 de abril e alguém disser: Dércio Matini, vem para cá, eu diria assim: eu porém ficarei em Maguanini B. Eu ficarei em Maguanini B até o dia de Pentecostes, até os bêbados serem pastores. Eu ficarei em Maguanini B até as prostitutas serem pregadoras. Eu ficarei em Maguanini B até os solteiros casarem. Eu ficarei em Maguanini B até os bandidos virarem pastores. Eu ficarei. Cadê o barulho dos pentecostais nesse lugar? Paulo, ele declara: eu não vou sair. Eu ficarei na família Macuacua até o dia de Pentecostes. Eu ficarei na família Macombe
até o dia de Pentecostes. Eu ficarei na família Matini até o dia de Pentecostes. Eu ficarei até alguma coisa acontecer. Vira para a pessoa do teu lado, diga: não é tempo de desistir. Estamos no ano do impacto. Ô Satanás, sai! Ô Satanás, sai! Eu vou ficar! Oh, aleluia! Paulo vai dizer em Éfeso, na escrita, na carta que ele escreve para os Efésios, ele vai falar sobre batalha espiritual. E ele diz: não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue. A nossa batalha é espiritual. Então, o meu inimigo não é pessoa. O inimigo não é carne e osso. O meu inimigo é o espírito. Então quem deve sair não é a pessoa, é o espírito que está na pessoa. Urabassaia. A nossa guerra é espiritual. É por isso, meu irmão, quando você olha para mim e me insulta, eu não vou brigar contigo, vou brigar com a coisa que te entrou para me insultar através de ti. Ai, 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 ai. Posso dizer uma coisa? Posso dizer uma coisa? Jesus, ele vira para os seus discípulos e diz: quem dizem os homens que eu sou? E muitos disseram: alguns dizem que és Elias, alguns dizem que és João Batista. Depois Pedro vira para ele e diz: eu sei que tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Jesus vira para ele e diz: Pedro, não foi carne que te revelou, a carne só foi um instrumento, porque o Espírito Santo não vai descer em pessoa para poder falar. Então o Espírito Santo precisa de carne para poder entrar e falar através da carne. Então eu aprendo que da mesma forma que o Espírito Santo não desce aqui no mundo para evangelizar, mas ele entra em alguém para evangelizar através dela, o diabo também, qualquer te estressar, ele não vem em pessoa, ele entra no teu marido, na tua esposa, ele entra nos teus amigos, no teu irmão da igreja. Então você que tem que entender que a tua luta não é contra a pessoa. Vira para a pessoa e diga: não tenho nada contra ti, mas eu vou atacar qualquer coisa que te usar contra mim. Cadê os guerreiros nesta igreja? Não, pacata alguém, diga: não é tempo de sair, é tempo de permanecer até o avivamento. Escuta aqui, eu tenho um anúncio para os feiticeiros desta zona. Eu tenho um recado para os bruxos desta zona. Nós não sairemos até o dia de Pentecostes. Cadê alguém que vai dizer: eu não vou sair antes de alguma coisa acontecer? Eu não posso desistir antes de alguma coisa acontecer. Cadê alguém que vai dizer: eu não largo os meus sonhos antes de alguma coisa acontecer? Eu não largo meus projetos antes de alguma coisa acontecer. Eu não saio de Éfeso antes do Pentecostes. Antes do Pentecostes, I can't move. Versículo 9. Porque uma grande porta e eficaz se me abriu. Paulo, how were you able to detect an opening door? Como é que você foi capaz de detectar uma porta aberta? Olha só o que Paulo vai dizer: eu descobri que há uma porta,
Porque há muitos adversários. Ai, 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 ai. Escuta aqui. Então a presença dos adversários não significa o contrário. Para algumas pessoas de mente carnal, a presença de muitos adversários é pretexto para ele abandonar. Paulo está a olhar para o adversário e está a dizer: ei, essa maneira de me atacar, esse nível de luta significa que tem alguma coisa, então vou ficar. Ai, 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 ai. Esse nível de ataque, posso dizer uma coisa: muitas das vezes o que revela que estás no lugar certo não são as bênçãos, são as lutas. É só você olhar. Já foste para muitas igrejas, não te atacaram. Logo que entraste no sangue do Cordeiro, estão a te atacar. O que é que isso significa? Estás no lugar certo. Paulo consegue detectar oportunidades através das adversidades. Ele olha para a dificuldade e diz: essa dificuldade para outros é motivo de abandonarem um propósito, mas para mim, eu percebo essa dificuldade como sinal de que eu acertei, estou no lugar certo. Só que o que Deus tem para mim é tão precioso que não se apanha na superfície. Eu preciso cavar fundo para poder encontrar o que Deus tem para mim. Eu quero ensinar alguém nesta manhã: essa luta é um sinal de que essa guerra vale a pena. Essa luta pode ser um sinal de que essa guerra vale a pena permanecer em Éfeso. Vira para a pessoa do lado e diga: vale a pena permanecer em Éfeso. Alguém está dizendo: pastor, se eu tivesse ouvido essa pregação antes de adiar meu casamento, eu já estaria casada. Então depois deste culto, volta a reunir papai lá em casa e diz: aconteça o que acontece. Aconteça o que acontecer, eu vou permanecer. Eu vou permanecer em Éfeso até o dia de Pentecostes, porque a dificuldade e os adversários que estão aqui, para os outros são motivo de desistência, para mim são uma revelação. Posso dizer uma coisa? Quando é mais fácil para ti ir ficar na barraca, beber no domingo, do que vir à igreja, significa que a tua transformação está na igreja. Quando é mais fácil para ti ir ficar na barraca a gostar do que vir à igreja, tipo, vir à igreja é difícil. Quando é para levantar e vir à church, há uma preguiça estranha. Mas quando é para levantar e ir ter com os teus brothers que disseram: bro, está a acontecer, venha lá. Não há peso, nem um sono estranho não vem, nem lembrar que tens que lavar roupa, não lembra. Só lembra que tem que lavar roupa quando é para vir à igreja. Todo lugar difícil, geralmente esconde a tua promoção. Posso dizer uma coisa? É por isso que é mais fácil você assistir filme, assistir novela, assistir moranguete, do que dobrar o joelho e orar. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que a tua transformação não está no moranguete, a tua transformação não está no filme, a tua transformação não está na novela, a tua transformação está onde? O conge la jananzia satayabosa kama timba zibula na hosi na yena na yona yasa bula esse ugeni
onana Jesus wangawa Sine elela Wasiru Isa Milui Twaku Jisa. Eu descobri que o segredo do meu sucesso Yes. não está nas coisas fáceis. Water. O segredo do meu sucesso Yes. está nas coisas difíceis. Water. Se é difícil jejuar, então vou jejuar. Yeah. Se é difícil orar, Yeah. então eu vou orar. Yeah. Se é difícil investir, Yeah. então vou investir. Yeah. Se é difícil ofertar, Yeah. então vou ofertar. Yeah. O meu sucesso está escondido nas coisas que não é fácil fazer. Prega Badala. Fica de pé e glorifica o Senhor. Glory.